eu quero trazer para vocês uma notícia importante que tem aí implicações no campo da política, das relações internacionais, da história, da escatologia, né? No caso aí da profecia, envolve muito Israel, Oriente Médio e quem gosta dessas questões de geopolítica. Então, agora vamos nos focar em uma notícia de que o Hamas, o grupo radical Hamas, aceitou o plano de paz do Donald Trump. E esse plano de paz tem alguns termos, cerca de 20 pontos explícitos, fora os que ainda virão como desdobramentos. Um destes é a liberação de todos os reféns, os vivos e os corpos, todos. Vem ainda com a obrigação de um governo tecnocrata, técnicos da Palestina. Não está especificado ali a solução de dois estados, mas aqui sou eu falando para vocês, a solução de dois estados está na mesa. E o Trump, ele quer ser reconhecido como o homem que fez o acordo do século. O acordo entre Israel e a Palestina ser reconhecida como uma nação oficial, soberana, com linhas rígidas, mas estabelecidas, limites estabelecidos. E com isso virá também o status quo do Monte do Templo. O que estamos vendo agora é que o que foi anunciado, a mídia está noticiando, não vou colocar nenhum vídeo para vocês, mas vocês podem pesquisar tudo o que estou falando. O que está sendo noticiado pela mídia internacional e a mídia nacional, no caso CNN, etc., estão falando de que Donald Trump conseguiu. Ele foi vitorioso em sua jogada inteligente com Netanyahu e com o apoio do Reino Unido e dos outros países. Mas este acordo, ele traz já, reaproxima, diminuindo as tensões entre Israel, Egito, Turquia e Catar. Principalmente a Turquia, que desde o início, há 2 anos atrás, o início do conflito ali em Gaza, a Turquia vem se mostrando radical a postura de Benjamin Netanyahu. E agora, depois da visita do Erdogan, o que está acontecendo é que Erdogan também está em processo político, ele vai passar o bastão, não sei se para o filho Bilal Erdogan ou para outra figura política, mas a Turquia, que tem seríssimos problemas, seja ali no Kurdistão, ou seja, problemas econômicos, né? Problemas sociais, ele precisa também desse argumento político, dessa posição internacional, ele precisa estar como em defesa, né? O guardião da causa palestina, mas através deste acordo volta a se reaproximar Israel e Turquia. E o diálogo fica mais aberto com Israel e Catar. O Catar sempre foi o banco que financiou o pensamento extremista no Oriente Médio, em parte da África e no mundo. Se você é meu aluno no Abaplay, se você é assinante do Abaplay, se você já leu os livros do Abaplay, se você já assistiu os documentários e as aulas do Abaplay, você sabia exatamente quando eu falo sobre a irmandade. Você sabe ao que eu estou me referindo no caso do Oriente Médio, né? Você viu toda a história. Então, o link do Abaplay também aqui embaixo, eu aconselho você ir lá e fazer parte. Você vai crescer muito com os conteúdos, você pode assistir offline, inclusive. Bom, então o Catar sempre foi o banco da irmandade. E agora o Catar se aproxima de Israel. O Catar decide seguir aqui o que o Donald Trump está propondo. Não só Donald Trump, mas o conselheiro diplomata do Egito, que foi um dos cabeças dessa história, Tony Blair. Lembra do ex-primeiro-ministro britânico que estava sendo cotado para ser o líder do Fórum Econômico Mundial, Tony Blair. Tony Blair foi um dos articuladores deste acordo de paz de Israel e Hamas. É o acordo de paz do Donald Trump. Outra figura importante, além do Tony Blair, é o Jared Kushner, que vocês não vão ver nas páginas do acordo, mas nas palavras do Donald Trump, dizendo que sem o Jared Kushner
os termos não seriam desenhados dessa forma. E sem o Jared Kushner, os acordos de normalização não teriam saído. Falando em acordo de normalização, este acordo com o Hamas abre as portas para efetivar a normalização entre Israel e a Arábia Saudita e aproximar Israel do Catar, né, e as nações que eram hostis ao Estado de Israel. Este acordo vai fazer. É o texto de Tessalonicenses, quando vocês ouvirem sobre paz, né, plena paz, haverá repentina destruição. Quais são os termos do acordo? O acordo de fato foi assinado? Bom, eu separei aqui para vocês alguns pontos. O primeiro deles desse acordo. Não se trata de um acordo pleno. O Donald Trump deu até domingo, em um prazo de 5 dias. Domingo termina esse prazo para que o Hamas aceite plenamente os termos do acordo. Segundo, o acordo não prevê a desmilitarização total do Hamas, embora o Egito esteja pressionando para isso. Mas o acordo não prevê a desmilitarização total. O acordo prevê que uma junta técnica liderada por palestinos, sem envolvimento direto dos Estados Unidos ou de Israel, irá administrar Gaza sem o Hamas. Prevê a entrada, terceiro ponto, entrada total, sem nenhuma restrição de ajuda humanitária. Prevê plano financeiro de financiar a reconstrução de Gaza. Quinto ponto, prevê a liberação de todos os reféns israelenses, reféns vivos e os corpos. Prevê também uma zona de paz em Gaza, que aí no caso seria um buffer zone, uma zona tampão entre Israel e Gaza, uma zona limítrofe, como se fosse uma zona tampão. Vai ser uma zona, uma junta militar, protegendo ali para que não haja mais incursões, como ocorreu lá no 7 de outubro. Prevê também uma força internacional de estabilização nesse governo transitório tecnocrático. Uma força internacional para estabilização. E esse ponto ainda está em discussão. Bom, reabertura e estabilização de toda a região. O acordo, esses são alguns pontos, tem muitos outros pontos nesse acordo, são cerca de 20 pontos, né? Mas o acordo não foi aceito plenamente pelo Hamas. Então, o que a mídia está apresentando, que o Hamas aceitou o plano de paz do Donald Trump, não é 100% genuíno, porque o Hamas sinalizou que vai aceitar o plano de paz do Donald Trump, só que não deu aceite em todos os termos. O Hamas tem 72 horas após Israel confirmar o acordo publicamente. Após o Benjamin Netanyahu vir publicamente e informar o aceite do acordo, o Hamas tem 72 horas para cumprir os termos do mesmo. Aqui nós estamos vendo uma jogada. O Trump ele quer ser reconhecido como o homem da paz. E essa situação do homem da paz, eu fiz um documentário sobre isso, né? O homem da paz, ou o homem da falsa paz, que vocês devem conhecer um pouco dessa história. O documentário está lá no ABA, mais uma vez. Bom, ele quer ser conhecido como esse homem da paz. Como ele falou que em pouco tempo ele acabou com 4 guerras, se não me engano, ou 5 guerras. Só que a guerra da Ucrânia ainda está em desdobramento. Não apoiava a Ucrânia, pedindo o fim do financiamento norte-americano, e agora já mudou os termos, porque percebeu que o Putin, o regime de Putin, está sendo nutrido com o financiamento da própria Europa e também com o apoio da China, e aí ele tomou o conhecimento ou percebeu que deve jogar com a mão mais pesada com relação ao Kremlin, né? Com relação ao Putin. E aqui, então, a paz na Europa ainda não está estabelecida, né? Os países, na verdade, estão meio que se preparando para uma terceira guerra mundial, porque sabem que a hegemonia global está em jogo. E essa guerra não está acontecendo em chão continental, está acontecendo nos estreitos, está acontecendo nos mares, na dominância de rotas marítimas comerciais. Se os Estados Unidos querem asfixiar
a quem está desafiando a ordem internacional, o Dragão do Oriente. Isto vai gerar o que um jornal internacional, uma revista internacional trouxe essa semana, que é um novo Francisco Ferdinand pode acontecer em breve. Se você lembra, a desculpa para a Guerra Mundial foi a eliminação do arquiduque Francisco Ferdinand. Você lembra disso? Pois a revista trouxe, uma revista europeia trouxe assim, o fator Francisco Ferdinand vai acontecer novamente. Então, a grande causa da Primeira Guerra, e a segunda foi consequência, foi o domínio de rotas marítimas comerciais e o desafio da ordem internacional. Pois agora, Trump percebeu que tem que fazer do mesmo modo. E trata-se disso também, essa jogada envolvendo o Hamas. No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre o litoral, quem fica dominando o litoral, no caso ali daquela região de Gaza. Senhoras e senhores, nós sabemos que isto daqui vai caminhar para a solução de 2 estados, para a mudança do status quo, a construção do terceiro templo e quem vai chancelar isso tudo? A paz. A paz, que é a falsa paz, pois só existe paz verdadeira no príncipe da paz, no maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. É Yeshua. Bom, eu vou parar por aqui. Espero que você tenha gostado dessas informações. Compartilhe para todo mundo. Faça parte do Abaplay, o link está aqui embaixo. Um abraço, tchau, tchau.